Vamos falar sobre reforma ministerial? Como que você está vendo essa possibilidade de reforma ministerial? Na semana passada, eu conversei com uma professora da UFRJ e ela falava que a política é assim mesmo, você precisa ceder para conseguir governabilidade. Mas há quem acredite que cortar ali na própria carne, cortar em relação aos ministros do próprio Partido dos Trabalhadores, é mostrar também que seu capital político tá baixo, né? O que você acredita que acontece nesse momento, Lourdes? Então, a gente concorda que a gente sempre a gente sabe que essa eleição, essa vitória do Lula foi uma vitorinha, porque foi muito apertada e não fez a maioria necessária no Congresso. Para isso precisa de ajustes constantes. Só que ele se comprometeu também com a sociedade civil. Ele vai ter que fazer os cortes de forma a não desagradar o eleitor dele, porque o eleitor dele é fiel, ele é um cara fiel que está ali junto, sabe? Teve muita gente que comprou o nome Lula pelo risco que nós corríamos com a nossa democracia. Então, assim, eu acredito que o Lula é um cara muito habilidoso, muito habilidoso demais. É um cara que tem muita visão. Mas, assim, o quanto um homem só consegue controlar todo o seu ministério para que as coisas não desandem, porque essa ordem dele de tudo tem que passar por ele é uma maneira de se proteger, porque ali está um balaio de gato, né? Tem gente de Sim. todo partido, Centrão está ali bem representado. Então, é uma maneira de se proteger. Agora, quanto que aguenta um homem só? Sim. Sabe? Está bem cercado no direto, assim, quem tá junto, Casa Civil, tá cercando direitinho ou está atrapalhando? Então, são coisas que tem que ver para poder colocar bom termo essa reforma. Vai acontecer? Vai, porque o Centrão está bespinhado. São 15, duas MPs já foram para o saco. Eles têm que chegar e votar 15. Eles estão por cima da carne seca. O Lula vai ter que ser muito hábil para segurar isso aí. Sim. Agora não pode tirar a mulher, né? Então, pois é, né? O medo é esse, justamente. A gente tem a ministra ali da Ciência e Tecnologia, com o nome já sendo sondado, a ministra dos Esportes, né? São tão poucas mulheres para justamente elas serem cotadas a sair, né? Mas Lula disse, né? Só eu decido, vamos esperar. O Silvio Almeida também já teve o nome agora ventilado, né, em relação a essa reforma Então, e são ministerial. nomes importantes para a esquerda que também o elegeu. Isso, São nomes exato. muito importantes, porque a do esporte, ela é uma. Eu falo isso, eu falei isso outro dia, a pessoa achou que eu estava criticando. Ela não é política, ela é da área, ela é esportista, ela é uma atleta, ela está ali para fazer. Ela tem uma visão nessa pasta que ninguém mais tem. Então você vai colocar um cara do Centrão ali, sabe? O esporte é uma maneira de trazer, uma maneira de cidadania, de trazer nossos jovens para participação. Muitos vão para a direita, mas muitos se firmam ali Sim. naquela certeza de que a prática do esporte é uma maneira de você congregar várias classes, sabe? É inclusão o esporte. Então é muito necessário alguém que tenha a visão de dentro. Sim. E é E muito ela interessante como há grande aprovação de setores relacionados a cada um desses ministérios em relação à pessoa que está à frente, né? Eu falo por conta do Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu conversei com a ministra numa live do Barão de Tararé na semana passada, e a SBPC, que é a Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, tinha acabado de lançar uma nota em defesa da ministra. Então, assim, e eu vejo que isso acontece também no Ministério dos Esportes, que isso acontece no Ministério dos Direitos Humanos, a sociedade civil e grupos, setores relacionados a esses ministérios tem uma aprovação muito grande em relação a essas pessoas que estão
gerindo as pastas, né, que estão à frente como ministros. E daí se torna, claro, mais difícil ainda de você tirar uma pessoa da cabeça desse ministério. É um desafio grande para o Lula. Agora, assim, uma certeza parece que tem, que não se mexe no Ministério da Saúde, Isso. o que dá um certo alívio depois do que nós passamos nesses 4 anos aí de maluquice. Passamos a pandemia assim nas mãos de ninguém, não tinha nem informação em determinado momento. Então, isso é muito importante, isso aí dá muito alívio. Daí não que os outros ministérios não sejam tão importantes, mas se a gente tiver mudanças nesses ministérios, são ministérios que ainda você consegue preencher de uma forma menos deletéria do que o Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde é uma fonte de riqueza que não tem fim. A indústria farmacêutica é riquíssima, e ela consegue desvirtuar qualquer bom pensamento. Então tem que ser uma pessoa muito firme na questão da saúde pública para não desvirtuar. Tem toda a razão. E é um dos ministérios que tem o maior orçamento, né? Por isso que o Centrão vai para cima, é claro. Vai para cima, vai para cima. Pergunta se ele quer o Ministério da Pesca.